Perfeito, tá gravando, Jean. Pode iniciar. Tá. Pessoal, então, boa noite. Obrigado pela presença de todos, né? Esse aqui é um pedido do Everton, né, do pessoal da Projeto Solar. A gente montou, né, uma breve apresentação aqui e algumas dicas de como a gente pode, ou vocês, né, podem nos ajudar a potencializar a divulgação das obras, né? A gente sabe que quão difícil que é fechar, instalar, deixar funcionando. E aí chega o momento de a gente utilizar todo essa, essa positividade a favor da marca, né, a favor da empresa e também abrindo novas oportunidades de venda, né? Então, a gente montou uma apresentação muito focada principalmente na captura, né, das obras já instaladas, de forma a entregar um material, a publicar um material com uma apresentação bacana, né, com imagens bonitas da obra, enfim. Por mais, né, às vezes, uma obra bonita, se ela não for bem captada, não for bem filmada, editada, né, balanceada, cores, equalizada, tal, o resultado pode ser que não fique tão bom quanto é na vida real, né? Então, algumas dicas aqui para vocês, tá? Eu vou travar minha câmera aqui e eu vou colocar minha tela em alta, tá? Para facilitar. Qualquer dúvida, eu acho que eu não vou estar vendo o chat, né? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper, não tem problema nenhum, tá bom? A gente vai. É mais um bate-papo, né, do que um monólogo aqui. Então, o objetivo, né, como potencializar a divulgação das obras, aqui visando principalmente a web, né, as redes sociais, os canais de WhatsApp, de mensagem, e-mail, enfim, né, o próprio site, tudo que a gente pode utilizar para divulgar esses materiais. Claro que a gente vai tomar por padrão aqui, né? Existem muitas outras formas, mas nós vamos utilizar um braço dessas formas, que é o drone, né? Que são as imagens captadas por drone. E aí eu começo dizendo, né? Poxa, a gente faz uma instalação, muitas vezes ela fica lá no telhado do cliente, quem passa na rua não vê, o cliente não vê, pouca gente enxerga, né? Aquela a nossa, aí eu digo que a nossa vitrine ela está escondida, né? A gente muitas vezes fica difícil das pessoas enxergarem toda aquela área, né, de captação de placa solar, de captação de energia, que seria um baita marketing, né, para nós. Quem vê isso de longe tem uma sensação positiva, né? Prova disso são as usinas de solo, né? Então, poxa, impacta aquilo ali quando a gente passa e enxerga uma usina, né, grande e de solo, né? Mas a maioria das nossas obras, elas ficam escondidas, né? Ela fica lá no telhadinho, então a gente não tem como nem o proprietário ver, nem as pessoas que estão passando por ali conseguem enxergar, né? Muitas vezes até o próprio cliente desconhece, né, onde ele colocou, literalmente ele colocou o dinheiro dele, né? Ele enxerga assim na conta, mas ele deixa de, né, parece que ele esquece que o telhado dele lá tá cheio de placa solar, né? Isso quando a gente observa assim grandes obras, né? Quando a gente mostra essas obras, né, eu acho que passa um sentido de grandiosidade também, né? Eu lembro que a gente foi para Chapecó e a gente foi no mercado lá no Compre Tudo, né? E, cara, de baixo, assim, eu fui falar com o cara e, meu, depois que eu subi o drone, eu mudei o meu senso de julgamento, né? Parece tão simples, tudo é tão simples, mas quando o drone subiu, cara, eu vi, meu, um mar de placa lá. Eu disse, cara, esse cara tem dinheiro, ele investiu, ele quer retorno, ele tem visão, poxa. Então, aquilo ali é o que a gente, né, quer tentar passar para as pessoas que só passam por baixo e acabam não conhecendo, não enxergando o que tem lá em cima do telhado, né? E é claro, o portfólio, né? Para nós é importante, para nós que eu digo, tanto projeto solar, para o negócio, para o fechamento do negócio, né? A gente dizer, poxa, a gente tem mais de 500 obras, a gente tem obras de todos os tipos de porte, a gente tem todos os tipos
já enfrentamos, né, todo tipo de problema de instalação, seja tipo de telhado, estrutura. Então, sim, a gente tem bagagem, a gente tem portfólio, a gente tem pessoal técnico capacitado, e isso, né, é muito refletido assim no que a gente já fez, né? Então, essas obras também servem para o nosso portfólio. Como que a gente faz, como que a gente utiliza esses materiais hoje, tá? Então, nós temos a captação das obras entregues, né? A gente vai lá, ou, né, a gente que eu digo, nossa equipe de marketing muitas vezes faz as obras que estão próximas, ou que a gente vai para determinada região, faz a captura com o drone, vem para a edição, né, levanta os dados, tal, e faz a publicação nas redes sociais, YouTube, site, enfim, gera link para distribuição, né? Então a gente faz essa divulgação das obras prontas, tá? É uma forma também de valorizar o cliente, né? Muitas vezes ele gosta de se ver, ele gosta de... É uma mídia gratuita para ele, né? Então vale a pena para ele também. E para nós, é claro, todos aqueles itens que eu já falei na tela anterior, né? Aqui, só para mostrar o modelo do que a gente faz hoje, né? Eu vou passar aqui, compartilhar esta aqui. E essa aqui é uma das últimas que a gente publicou, né? Que é a Olegário Motors. Então a gente vai lá e, né, nesse novo formato, a gente definiu essa estrutura e ela se repete para todas as obras, né, que a gente tem feito nesses últimos tempos. Daqui a pouco a gente muda a estrutura e tal, então, mas por enquanto é essa aqui, tá? Então é um vídeo de 1 minuto e 59 segundos, na verdade, né? E é dessa forma que a gente começa. Esse é o conteúdo visual, tá? Além dele, deixa eu parar aqui além dele, né, claro, a postagem, ela vem com uma descrição, com os dados, enfim, segue todo o padrão ali de cada canal, né? Além disso, esse é o próximo aqui. Para que a gente consiga fazer esse VT, esse material de 1 minuto e 59 segundos, vocês viram, né, perceberam ali que a gente precisa de, no mínimo, 5 ângulos diferentes, 5 passagens diferentes, né, por cima da obra, de ângulos, principalmente de ângulos diferentes, e um deles, não sei se consegue ver o meu mouse aqui, ó, mas a imagem, digamos, a que Conseguimos traz as sim já. informações, beleza? As que trazem informações dos painéis, da economia, da potência, né, do inversor, ela precisa ter uma certa configuração para que eu consiga, naquela cena, mostrar toda, digamos, a grandiosidade da obra e ainda ter espaço, né, suficiente para que eu coloque as informações. Então, eu analisei aqui 3 obras, tá? Eu vou trazer 3 obras e espero ajudar vocês a dar alguma ideia, né, de como vocês podem fazer essas captações, tá? Então, nessa primeira obra aqui, a gente começa com o drone, com né, um voo aqui em círculo, né? Então, o foco, ele fica lá nos painéis e o drone, ele vai circulando ao redor da obra. Tem 2 formas de fazer, né? Uma habilitando o modo automático do drone e outra na mão, né? Se tem um pouquinho mais de experiência, a gente consegue fazer ele na mão mesmo. Então, eu toco ele para o lado e eu vou girando ele para que ele fixe aquele ponto. Se eu quiser uma imagem perfeita, aí a configuração automática é a mais recomendável, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. A segunda imagem, eu faço uma imagem, né, enquadro ela, faço ela de cima para baixo, e aqui eu já vou também buscar né,
um gancho aqui para a marca. Eu quero evidenciar a marca do cara, né? Nesse momento aqui não tem problema que a marca dele apareça, até é bom, né? A minha imagem central, né, que é essa imagem que eu vou colocar as minhas informações técnicas, é uma imagem que eu afasto o drone, né, e vou chegando pertinho da obra, né, vou chegando um pouco mais para cima dos painéis, né. Aqui os painéis sempre tentar deixar eles centralizados e, importante, né, gente, deixar essa área aqui, ó, quanto mais, não digo quanto mais, né, mas uma área, vamos colocar aqui, Ampla. vamos dividir isso aqui em quatro, né? Quatro partes, uma, duas, três, quatro, pelo menos 2/4 aqui eu vou deixar para a minha área central de obra, né? Para que eu tenha espaço aqui ao redor e eu consiga, na hora da edição, distribuir essas informações, tá? Claro, no início a minha obra, a minha imagem vai estar mais aberta, depois eu vou fechando ela. Ela pode ser tanto in quanto out, né? Eu posso chegar perto ou ir me afastando também da obra. Aqui é uma imagem, né? É um enquadramento que eu aproveitei quase o mesmo enquadramento e só mudei o movimento, né? Antes eu desci, agora eu estou vindo, enquadrando a marca e os painéis, eu estou me aproximando para cima dos painéis, tá? E essa aqui é uma cena que é legal, né? Porque a gente começa com um movimento de subida, acelera ele um pouquinho e termina ele com outro movimento. Depois eu vou mostrar essa aqui na prática, como é que ela fica, tá? O que acontece? Quando às vezes a gente tem 1 minuto para distribuir 5 cenas, né? Então, em média ali eu vou levar, né, algumas cenas vão levar 20, não, 5, não, uns 10, 12 segundos, né? E às vezes eu tenho cenas maiores, eu tenho cenas de 20, 30 segundos, que são boas, né? Então o que a gente faz? A gente corta ela e acelera esse meio aqui, para que eu consiga aproveitar a cena, fazer um movimento, né, de quebra daquele enquadramento, e eu consigo utilizar a cena inteira, tá? Outra obra que a gente fez há pouco tempo também, né, é essa aqui do Giovanni. Deixa eu compartilhar essa aqui. Aqui é uma residencial. Vocês vão ver, gente, que eu sempre começo o VT com uma imagem bem aberta, né? Eu tento começar, eu preciso situar o meu telespectador, né? Para onde é que está instalado aquilo ali? Qual é a grandeza daquilo ali? Muitas vezes é uma residência, tem áreas verdes, né? Ou é um sítio, enfim, tentar essa primeira cena, não que tenha que ser a primeira captada, né? Mas a primeira cena do vídeo, geralmente a gente utiliza uma mais aberta, justamente para as pessoas saberem aonde ou do que a gente está falando ou mostrando, tá? Dados. Mais próximo. Só um movimento lateral. E uma aproximando. Então, ó, aquele quarto de tela que eu comentei, 2 quartos, né? Aqui até está sobrando um pouquinho mais de espaço, para ter uma obra mais retangular. Aqui um movimento circular. O movimento que ele de lado, ele vai girando um pouquinho, vai aproximando. E aí, assinatura. Gia, tu vai mostrar mais algum vídeo? Vou mais um só. Tenta baixar um pouco o volume no próximo, porque a gente quase não Tá. te ouve. Desculpa. Tá no último aqui, né? Cadê essa aba que tá tocando aqui? Essa aqui. Então, ó, como é que foi essa obra, né? Vou compartilhar esta guia. Então, a gente começou ela com o drone afastado, né? E chegando pertinho aqui aqui no caso, está enquadrado o meu painel, mas a casa aqui, que é o importante também, né? É o conjunto todo. Então,
eu não posso enquadrar o painel bem no meio, né? Eu vou enquadrar toda a residência aqui, toda a casa. Então, o painel vai ficar deslocado um pouquinho para cima aqui, não tem problema. Se eu colocasse ele no meio, aí ia aparecer muito essa parte de trás aqui que não me interessa, né? Então, eu quero sim mostrar a casa, uma casa bonita, né, bem cuidada, tal. Pô, o dono, o proprietário lá, ele, né, não está mostrando só o painel, ele está mostrando a residência, né, valoriza isso também. Depois, é um enquadramento e um movimento só lateral, né? A gente tem, no drone, a gente consegue fazer dois movimentos, de dois tipos, né? Para cima, para baixo, lateral, para um lado, para o outro, né? Para frente, para trás, e também consegue mexer a câmera. Mas muitas das imagens eu não preciso ter movimento de câmera, né? Do gimbal ali, eu não preciso mexer aquilo ali. Eu posso só enquadrar, ir para um lado, ir para o outro, para cima, para baixo, né? Para frente, para trás, eu não preciso mexer naquele enquadramento de câmera, de gimbal, porque ele exige também um sincronismo um pouquinho maior, né? Aí eu tenho que ter uma sensibilidade com as duas mãos e tal, então tem que ter um pouquinho mais de treino, né? Para ele não ficar todo tremido, desencaixado, tá? Depois também eu vou tocar nesse assunto. A próxima, nossa imagem de centro, né? É uma imagem que eu afastei o drone e eu vou chegando perto do meu produto, do meu objetivo, né? E aí sim as minhas informações elas começam pequenas e aparecem ao final da cena, né? Então eu tenho tempo para o meu leitor também fazer esse entendimento, né? A próxima, penúltima, é um giro aqui, né? Opa, é um giro meio circular aqui na obra. E a última, ele faz, né, uma curva e ele vai indo para cima do painel, tá? Então, a gente pode, depende muito de cada obra, não tem uma receita, né, muito, subir o drone, ver onde é que está a placa e, cara, né, ver se não tem árvore, se não tem poste, fio, às vezes tem fio na frente, tem que, enfim, eu não consigo dar para vocês uma receita, né, olha, começa, faz uma de frente, uma de cima, uma de baixo, depende muito de cada obra, tá? Mas, aquilo que eu disse, 5 imagens é o mínimo que eu preciso, 5 ângulos diferentes, né? Mas esse mínimo, ele é muito... Ele realmente é o mínimo. Eu precisava de pelo menos 7, 8, 10 cenas, né? 10 enquadramentos diferentes. Por quê? Às vezes, né, deu algum problema no enquadramento, às vezes deu um movimento ali, passou um passarinho, balançou o drone, isso aí acontece, né? Então, se tem algumas na manga, assim, fica mais fácil para edição depois, tá? Essa aqui é uma outra obra que nós filmamos, né? Essa aqui foi a que eu comentei antes, que a gente acabou se surpreendendo, né? Quando a gente viu, quando eu subi o drone, né? Deixa eu compartilhar e baixar o volume aqui. Vamos deixar bem baixinho, né? Então, essa aqui é essa aqui é uma obra que ele teve uma parte de chão, de solo, né? E uma parte de telhado. É uma obra grande e foi difícil de filmar porque ela tem duas partes, né? Tem aquele meio ali que fica estranho, né? Mas enfim, aqui já tem alguns ângulos um pouquinho diferentes, né? Uma passada de cima. Uma aproximando. Essa aqui não tem como mostrar a parte de lá, né? Mas foi o que a gente conseguiu. Aqui de novo apareceu a marca do cliente, né? Que valoriza. Aqui é uma descida, tem um movimentinho de câmera aqui também, e aqui é aquela que acelera, ó. Então eu fiz o passeio, não me interessa aquele meio ali, e eu vou para onde me interessa, né? Que é o final da cena. Então esse recurso, muitas vezes a gente utiliza ele por não conseguir mostrar ele na primeira cena, né, no primeiro enquadramento, a gente vai para um próximo enquadramento para conseguir fazer com que apareça tudo, né? Então aqui, subimos o drone, né, bem alto, enquadramos espaços, né, de novo, ó, e só um movimento lateral aqui. A próxima, um enquadramento um pouquinho diferente, né, ele está diagonal, mas o meu drone, ele começou bem antes, né, eu trouxe ele onde não enquadrava os painéis ainda, eu trouxe ele para trás e fiz uma imagem bastante longa, né, e ela termina
com as placas também sumindo. Então, eu deixo, na minha cena, eu deixo o tempo suficiente para que eu corte lá no início e corte no final. Isso aí também facilita na hora da edição. Aqui é uma aproximação, né? Não sei se tem alguma pergunta aqui de pingou alguma coisa, não? Então, vamos lá. Uma aproximação, e aí eu consigo distribuir as minhas informações. Aqui é uma, né? O drone vai descendo, bem devagarinho, tal, enquadrando sempre no meio, né? Os painéis. E para terminar, eu faço uma aproximação, né? Eu venho uma velocidade, acelero nesse meio aqui e volto na mesma velocidade, tá? Então, eu separei aqui três segredos, digamos assim, que não é mais segredo, né? Agora passou a ser né, compartilhado com todos, né? Mas que eu considero e que eu vejo que se a gente aplicar nos materiais, eles virão com uma qualidade melhor, que é o enquadramento, né? E aí o enquadramento início e fim da cena, não só o enquadramento, não só no início, ou não, mas toda a cena ela precisa ter um enquadramento, né? Um movimento linear e lento, eu não preciso passar o drone correndo em cima da obra, né? Eu posso ter só um movimento suave, e aquilo ali já me dá uma sensação bem legal né, de movimento, né? Então não precisa ficar parado, mas não precisa sair voando a toda velocidade, né? Pode ser um movimento bem lento. E aí tem mais uma dica aqui de ângulo, drone, placa e sol, tá? Esse aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Um pouquinho de cada um então, né? Enquadramento. A ideia é deixar espaço de sobra, né, para que eu consiga mostrar o contexto da minha obra. Muitas vezes a gente vai fazer, né, por exemplo, em sítio, em empresas, né? Aí eu tenho até alguns modelos, deixa eu compartilhar, eu preciso compartilhar o Premiere agora. Deixa eu só parar essa minha apresentação aqui. E eu vou compartilhar a minha tela inteira. Estão enxergando aqui a tela, Everton? Só me dá um... Sim. Sim, estamos sim. Então, ó, nessa primeira parte, né, que eu estou comentando aqui de deixar o espaço de sobra para mostrar esse contexto, né? Então, eu separei algumas cenas. Essa aqui, por exemplo, da Olegário, né? Então, notem aqui que tem esse espaço de contexto. Ele tem um pátio de carro bem grande aqui, então, pô, eu preciso pegar toda a obra dele, né? O movimento pode ser o in, pode ser o movimento circular, vai depender muito. Mas tentem pegar um pouquinho a mais dessa margem aqui, ó, para deixar, né, para não ficar muito apertado na cena. Essa aqui, por exemplo, né, é uma obra que eu começo ela, eu identifico que ela é um sítio, é uma empresa, né, lá no interior. Então, isso é legal até para a pessoa conhecer o contexto daquela obra, né? Essa aqui também, quando a gente tem obras assim, né, que o visual é bonito, pô, daí vale a pena, né, a gente afastar o drone. Essa aqui é uma também que o contexto aparece bem legal, então tem um movimento lá atrás, inclusive, né? Essa da Usinox também é legal, porque enquadrou aqui, mas toda a empresa ela está enquadrada no conjunto, né? Essa aqui já é uma obra que também, né, até o proprietário pediu, né? Ah, eu quero uma cena um pouquinho mais aberta para mostrar o meu sítio e tal. Então, a imagem inicial é essa, e depois, é claro, a gente foca, né, o painel em si, detalhe do sistema, tá? Então é legal fazer esse tipo de mixagem, assim, de cenas, tá? Pensar na cena e no movimento, né? Então, eu tenho que pensar num enquadramento futuro. Por exemplo, eu tenho que começar a minha cena em um determinado enquadramento e saber que, ao fazer aquele movimento, aquele enquadramento ainda está funcionando, né? Eu não estou cortando nada. Então, eu separei algumas aqui, ó. Né? Essa imagem de cima é legal porque eu começo de nada e eu passo por cima da minha obra, né? Aqui a gente pode começar ela sem os painéis
e terminar, inclusive, ela sem os painéis. Eu poderia ir um pouquinho mais para frente também, não tem problema. Depois eu vou cortar aqui no software, né? Eu corto o início, corto o final e aproveito, né, o miolo dela ali. Essa aqui também, né? Eu comecei ela, essa foi essa última aqui, ó, que eu fiz bem de longe, né? Aí eu faço uma imagem de detalhe, né? Eu começo ela cortando alguns painéis, venho trazendo para trás e enquadro todo o sistema e, é claro, eu deixo um espaço aqui para os meus painéis. Essa aqui é aquela imagem do compre tudo, né? Que a gente começa fora, um enquadramento aqui fora, né? Eu mostro todo o sistema, boto ele em diagonal e continuo. Só que essa parte final aqui eu não uso, né? Depois eu corto ela, tá um pouquinho feio e tal, né? Mas o que que eu fiz aqui, gente, ó? Subi o drone, fui nesse enquadramento aqui, ó, de central, né? E aí eu trago ele para trás, desenquadro, tiro os painéis de enquadramento, né? E volto ele para frente. Um movimento linear, né? Devagar também, não precisa ser muito rápido, e que ele começa lá atrás e ele vai até passar as placas. Se sobrar esse pedaço aqui, ó, não tem problema nenhum. Para nós aqui é mão na roda ter sobra de imagem, tá? O que mais aqui? Valorizar o cliente, marca, fachada, grandeza do sistema, né? Então é legal também, eu trouxe alguns modelos aqui, ó, esse da Olegário, né? Então aqui é um dos modelos que a gente valoriza a marca. Depois da marca, putz, ainda tem o nosso produto, né, sendo exposto. Então isso aqui é bom para os dois lados, né? E aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um quadrinho um pouquinho menor aqui, ó, que é a parte que eu acelero o vídeo, né? Então ele vai correr, aqui ele acelera e eu continuo com o enquadramento, né? Então, a cena original, ela é bem maior que isso e eu só corto ela e acelero aquele pedacinho do meio ali, ó. Tá? Aí eu consigo mostrar tudo, dar um pouquinho mais de dinamismo para a cena, né? Aqui eu já aproveitei o mesmo enquadramento e fiz uma subindo e uma descendo. Tá? Como eu estou com o drone ali, pô, já vou uma para cima, uma para baixo, né? Já aproveitar. Também aproveitando o mesmo ângulo, eu vou fazer uma aproximando, ó. Tá? Essa aqui está aproximando, vai chegar por cima dos painéis. Inclusive, eu cortei ela aqui, mas ela passa um pouquinho. Essa aqui também, né, é uma que mostra a fachada, mostra a empresa e vai para cima dos painéis. Essas cenas aqui sempre ficam legais, né? Às vezes, para iniciar o material tal. Ó, essa aqui, por exemplo, ela veio até o final, mas é claro, depois na edição a gente corta esse pedacinho final ali, não precisa, né? Essa é do FAE, lá da indústria, né? Então, veio a marca, passou por cima, né? E aí vocês vão ver que eu continuo filmando, ó, eu vou até lá no final, tá? De repente pode me servir para colocar aquele GC no início, né? Para ter a transição, enfim. Depois a gente... Essa aqui é uma que tem um passeio, né? Então ela continua também, ela vai longe, né? Ela pega todo a continuidade aqui da... Deixa eu esticar ela aqui só para a gente ver, né? Então ela continua, eu vou fazendo um passeio por cima, né? Só que eu vou usar, é claro, eu uso um determinado tempo, né? De acordo com o tempo que eu tenho. Vocês vão ver aqui um outro recurso que a gente utiliza, né? Que é uma camada de ajuste. Às vezes a gente faz a cena, tá meio nublado, tá meio, né, feio e tal. A gente dá uma vibrada nessas cores também, né? Deixa elas mais... Então, ó, só para ter uma ideia aqui, né? Com a camada de ajuste e sem, né? Então, muda muito. A gente tenta fazer esse ajuste aqui justamente para dar um pouco mais de vida, brilho, esse azul fica mais vivo, né? Então, isso aqui facilita bastante e o resultado final fica bem legal. Vamos ver o que mais aqui. Mostra detalhes, né? Então, é importante, na hora que vocês fazerem as captações, né? Poxa,
é difícil a gente passar o drone, né? O coração até bate mais rápido, né? Quando a gente não vê ele. Mas é legal botar ele pertinho das placas e fazer um passeio por cima. Às vezes o resultado assim é bem interessante, tá? Esse aqui já é uma outra. Mas eu fiz, né, esse do Faé aqui também, ó, só para mostrar esse do detalhe, né? Então a gente, na prática, o drone passou muito perto dessa fachada aqui, só que fica uma cena bem legal, né? Ó, ela dá um dinamismo assim bem interessante e o resultado final e é um ângulo, né, bem distinto, né, bem diferente do de aproximar, de chegar por cima, por baixo, e tal. É um ângulo bem legal. Só tem que cuidar para não, claro, não vai bater no telhado, né? E aí tem que tomar esses cuidados, tá? Enquadramento, beleza? Próximo item, né? Movimento. Então, a gente sempre buscar um movimento linear e lento, né? As cenas que eu faço, geralmente eu conto até 10, até 15, né? E eu evito esses ajustes no meio do voo. Então, eu planejo, né? Eu vou desse ângulo, desse ponto até esse. Nesse meio tempo, eu vou tentar fazer uma cena linear, com movimento linear, e sem ajustar a câmera, tá? Então, vou mostrar uma aqui, ó, que acontece isso. Essa aqui, ó. Então, essa aqui é bruta, né? Então, ele tá fazendo o voo, tal, e daí, poxa, tá saindo do enquadramento, ou deu alguma coisa, aí o cara vai lá e dá uma pegadinha pro lado, para cima, para baixo, né? Tenta enquadrar de novo. Então, ó, então, para nós não serve esse pedaço que ele faz esse ajuste aqui, ó, eu tenho que cortar, ele não fica legal, né? O legal é um movimento linear aqui, ó. Tá chegando pertinho, tal. Aqui já tá um tempo bom, né? Ó, ele fez o movimento aqui. Então eu vou cortar essa parte aqui, ó, né? Eu vou cortar isso aqui, vou deletar e eu vou usar só esse pedacinho aqui, tá? Então, pode ter uma cena longa, pode ter uma cena, um movimento, né? Pode ter ajuste no meio, mas que tenha um miolo ali de um movimento linear. Quando a gente faz esse movimento circular na mão, aí é difícil fazer esse ajuste de início, mas quando eu chego num ponto interessante, aí eu consigo ter uma continuidade, uma linearidade desse meu movimento, tá? Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui foi uma cena que a gente fez na semana passada. Eu começo ela tentando ajustar, né? Aí eu não uso. Aqui eu começo a fazer um movimento mais linear, mais constante. E nessa parte aqui eu já me perdi, ó. Daí, mas esse pedacinho aqui me serve, tá? Deixa eu ver quanto tempo ele tem aqui. Se eu consigo ver. Ó, ele tem 7 segundos de duração. Tá ótimo, tá? Depois a gente consegue ainda. Não deu tempo, eu consigo botar um slow também, deixar ele mais câmera lenta e tal. Então a gente tem alguns recursos, tá? Então esse movimento aqui é importante, porque às vezes a gente filma um monte, vai lá, fica fazendo ajuste, né? E fica muito picotado, daí aquele material final não fica legal, tá? Aproveite a posição do drone e faça cenas e fotos, tá? Aqui é importante, gente. A gente tem feito alguns materiais impressos, né? Por exemplo, foi refeita a fachada, né, da Projeto Solar, ou quando a gente vai fazer outdoor, geralmente material impresso, ele exige uma qualidade muito maior de imagem. E aí lá no drone vocês vão ver, tem duas configurações, tirar uma foto em DNG, eu não sei, em RAW, acho que ele chama de RAW, tá? JPEG mais RAW, R-A-W, ou em JPEG. Se vocês tiverem a opção do RAW, escolham aquela, tá? Ela tem uma qualidade muito maior e eu consigo fazer aqueles ajustes de cor, né, de intensidade, brilho e tal. Eu tenho mais mobilidade para fazer com esse tipo de arquivo, tá? O que mais aqui? Aproveite as configurações automáticas do seu equipamento. Essa apresentação ela vai ficar disponível, tá, né, Everton? A gente vai deixar disponível aqui. E tem os links também, né?
Esse Sim. cara aqui, ó, foi um dos vídeos, né, que eu encontrei e que ele traz muita dica legal, todas as dicas interessantes daquela configuração automática, né, aqueles aqui, ó, Quick Shot, e aí ele tem, dependendo do modelo do drone, é claro, né, ele tem algumas dicas de como proceder isso de forma automática. Isso aqui é muito legal porque às vezes a gente não tem aquela destreza toda para fazer um movimento circular, radial, tal, né? Então, eu usando esses movimentos automáticos aqui, ó, cara, fica muito legal isso aqui. Esse de círculo, por exemplo, fazer na mão, isso aqui é o pau, né? Aí, utilizando o recurso do drone, ele fica perfeito, né? Eu só vou determinar aqui a velocidade, o enquadramento, tal, a altura, e o restante ele faz sozinho, tá? Aqui também é legal esse tipo de cena circular, né? Às vezes, se é muito longa, a gente acelera ele também, né? Pega um pedacinho de frente, acelera, faz ele dar uma volta toda, e aí deixa ele no modo, na velocidade normal de novo, tá? Então vai ficar o link, né? Vale a pena aqui dar uma olhadinha nas configurações, tá? Ele traz, né, cada uma delas. Então eu vou deixar o link ali também. E outra, opa, tô passando coisa a mais aqui. E tem esses recursos, né? Eu estava até dando uma olhadinha aqui nesse Mavic Air 2, que é um modelo um pouquinho mais robusto da DJI, né? E ele traz também alguns recursos bem interessantes aqui. Aí tem que ver qual é o modelo de drone que vocês têm, né? E, ó, então ele traz aqui o drone, órbita, hélice, que ele vai girando e afastando. Tem o foguete, que ele vai, eu acho que ele vai afastando também, ou vai para cima e mantém o foco, né? Bumerangue, asteroide, enfim. Tem alguns recursos aqui, ó, que são muito interessantes, né? Para quem não tem muita prática, às vezes utilizar esses recursos aqui. Então aqui eu tenho 6 configurações de cena, né? Que dão um resultado bem legal, tá? Então vai ficar o link aqui também na apresentação. E o último segredinho, assim, né? Eu trouxe aqui essa questão aqui do ângulo, né? Drone, placa e sol. Por quê? Eu tenho uma obra, essa obra aqui eu acho que é de Canelinha, o pessoal de Gaspar, se não me engano. E eu olhei as cenas, né? E aqui, na verdade, são imagens da mesma obra, né? Uma chegando de um lado e a outra de outro lado aqui. E vocês vão ver que desse lado aqui o painel fica meio cinzento, né? Meio escuro, tal. E aqui ele fica bem azulzinho. Eu não fiz tratamento nenhum nessa imagem aqui, tá? Ele tá cru aqui. O que que acontece aqui, né? Aí também foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Isso é uma observação minha. Quando eu tenho o drone num ângulo que ele me reflete o sol em cima da placa, eu tenho esse resultado aqui, né? Aqui eu estou vendo o sol sendo refletido. Então, provavelmente o sol tá lá na frente e o meu drone, ele está mais ou menos, né, nesse ângulo aqui, ó. Então, eu tenho o reflexo do sol e eu tenho um painel mais esbranquiçado, mais acinzentado, né? Quando eu tenho o sol ou meu drone na frente do sol, aí eu tenho um reflexo do céu. Quando eu tenho um céu limpo, né, ou com nuvens tal, mesmo com nuvens, a minha placa ela fica bem azulzinha, tá? Ele fica esse resultado aqui, ó. Então eu tenho um painel bem mais vívido aqui do que ele meio acinzentado. E é o mesmo painel, né? Então, tentar achar esse ângulo aqui, ó, né, depende do horário do dia, tal, mas tentar achar esse ângulo e se não der certo, cara, é voar com o drone em cima um pouquinho e ver qual é o ângulo melhor. É claro que tem que compensar para ver se esse é o ângulo mais interessante também. Às vezes, o ângulo que está contra o sol é o melhor ângulo da empresa, da casa, né, da obra. Aí, paciência, vai ter que ser aquilo ali, né? Ou voltar em outro horário do dia. Quando a gente tem esse ângulo aqui, ó, aí facilita muito, né, o visual, assim, ele ajuda bastante no resultado, certo? Viu, Jean? Uma Oi. coisa que acho que deve já
ajudar bastante o pessoal é, por exemplo, quando vai fazer o levantamento da obra, né, levantamento técnico, geralmente tu já faz levantamento de drone, né? Então tu já mais ou menos tu já sabe a hora que tu foi, se deu reflexo, não deu. Então tu já tem uma boa noção ali, né? Mas o levantamento técnico ainda não tem painel, né? Não vai ter, mas tipo, Mas já tu já sabe tem mais ou uma, menos, sim, tu aonde já que tem tá uma o... noção. Por exemplo, aí já né, vai ter tu uma vai de ideia de onde o manhã, sei sol... lá, por exemplo, vai filmar a frente da residência, da empresa, por exemplo, aqui nesse horário o sol tá nas minhas costas, né? Só um exemplo. Isso, tá? Enfim, é uma dica também, tá? E aí, dicas finais, né? Faça vídeos separados para cada movimento, né? Às vezes a gente está com pouco tempo, liga o REC ali da câmera, bota gravar e faz um monte de, né? Vai, passa, sobe, vai, né? Fica um arquivo muito grande, né? E a gente tem que picotar muito. Aí tem algumas cenas que às vezes a gente quer salvar como banco de imagem, né? Algumas cenas que ficam legais e a gente tem que salvar aquele vídeo inteiro. Então, não, né, não custa muito. A gente vai lá, enquadra, dá o REC, começa o movimento, para de gravar, né? Achou um ângulo legal, muda para o modo de foto, vai lá, faz uma fotinho também, né? Então, cenas curtas, né, em torno aí de 7, 10, 15 segundos, não precisa ser mais que isso. Configurar o drone para capturar em 1920 por 1080, 30 frames por segundo. Tem uma opção ali de capturar ele em 4K, 2K, enfim. Pode, né? A ideia aqui é que ele seja maior de 1920. Ou, vocês vão ver lá 1080 pixel, né? P. Quando tiver esse 1080, porque a horizontal vai ser 1920, tá? Se for 720, aí aqui vai ser 1280. Então, busquem essa configuração aqui, ó, 1080, tá? 30 frames por segundo. Se eu quiser fazer uma câmera lenta, aí eu precisava de um pouquinho mais de frame por segundo, mas dificilmente a gente faz câmera lenta, tá? Então, grava em 30 ali que não tem problema nenhum. Tirar foto, né, no formato DNG, no formato RAW, vale bastante a pena, né? A gente tem uma qualidade bem, bem boa, principalmente quando a gente vai fazer os materiais impressos, né? Cenas longas, eu vou utilizar elas com o time-lapse, que é aquela aceleração, né, no meio da cena. Então, eu começo com um ângulo, acelero, né, como se o drone voasse mais rápido naquele momento, e volto para aquela velocidade normal. Aqui, mínimo 5 ângulos, mas esse é um muito mínimo, tá? O ideal seria entre 7 e 10 ângulos, para que a gente tenha uma margem também, né? Subir no drive, aí a gente pode, né? Eu queria deixar um combinado aqui para que a gente suba no drive as cenas, as fotos e a proposta fechada, né? Porque muitas vezes a gente acaba publicando uma obra e no meio da negociação lá tal teve um ajuste no inversor, teve uma mudança de número de placas, e daí a gente acaba publicando a obra errada, né? Então eu sempre peço aqui para o pessoal do pessoal técnico, né? Essa proposta fechada, a última que está lá no Safe Leads. Mas se vocês tiverem isso em mãos ou souberem que houve alguma alteração, coloquem lá junto no Drive também, tá? E outra coisa importante, né, informar se tem algum dado relevante sobre o cliente ou sobre o sistema. Sempre tem uma história, né, o porquê que o cara fechou, porquê que o cara vai, para que o cara vai utilizar a energia. Eu quero botar energia porque eu quero investir, né, por exemplo, num caminhão. Eu estou pagando um caminhão com o que está restando aqui com o que eu estou economizando. Essa é a história lá da CNC. Então, por exemplo, são dados importantes que ajudam a encorpar, né, na hora que a gente faz a descrição da obra, né, na hora de publicar. Às vezes não tem, às vezes o cara quer reduzir a conta, às vezes, enfim, não tem, tudo certo, né, paciência, beleza? Mas às vezes tem dados, o cara instalou, ele vai gerar energia para a casa dele, para a casa da praia, para o sítio. Então, só isso aí já é um dado importante e interessante para colocar na postagem, tá? E esses dados também, ou essas situações, né, esses casos, eles servem também até para venda, né?
Então, quando vocês estiverem negociando com alguém que tem um sítio, tem uma casa na praia, dizer, ó, o fulano lá, ele já fez isso, né? Então, assiste aqui o vídeo dele, né, o depoimento dele, se tiver, tal, que aí é uma história muito parecida com a daquele cliente e muito provavelmente ele vai se enxergar naquela situação, né? E se deu certo lá, pode ser, é muito provável que dê certo aqui também. Ok? É isso, gente. Dicas, né? Bastante rápidas, assim, mas eu acho que se a gente seguir algumas delas, né? Acho que elas ajudam a entregar, digamos, um resultado final, né? Bem melhor. Enfim, a gente quer valorizar a obra, né? A gente quer valorizar aquela entrega, mostrar uma obra bonita, né? Fazer fazer com que ela esteja em folder, em material impresso, né, material eletrônico, enfim. Né, quanto mais caprichado, melhor para todos, né, melhor para o nosso portfólio, melhor para a apresentação para um cliente, enfim. Eu acho que é um grande passo assim para a nossa... Né, é a nossa cereja do bolo, a gente tem que caprichar nessa cereja aí, porque é isso que pode fazer a diferença na hora da venda, tá? Então é isso, Everton. Espero ter contribuído, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, podemos abrir para discussão. Estamos à disposição. Perfeito, Jean. Tu já tinha compartilhado comigo ali de manhã, né? Já tinha elogiado ali, acho que foi importantíssimo, né? Esse treinamento aí para o pessoal. Quem está presente aqui, espero que tenha entendido, né? Que aproveite agora e põe em prática, né? Pessoal, Cara, alguém... eu brinco, né, com o João, eu até brinco com ele, cara, o único jeito de aprender isso é fazendo, cara. Não tem muito, levantar o drone, às vezes é bater numa árvore ou outra, cara, faz parte do negócio. tudo Perdeu, na vida, né? perdeu uma Tudo na vida, hélice não ou adianta. outra, né? Tudo na vida não adianta, é Mas prática. é prática, cara, tem que ser, tem que ser. Quando a gente não tem muita prática, vamos lá no Quick Shot, lá as configurações automáticas. Aquilo ali facilita o trabalho, né? Eu vejo assim, ó, quem usa muito Quick Shot, cara, é o Giva. O Giva, não sei se o Giva tá aí, né? Mas Não, não tá, ele tá em aula hoje. ele usa bastante, tá? Ah, eu até queria mostrar aqui, enfim, se tem alguém com dúvida aí, vamos conversando. Mas deixa eu aproveitar aqui, Everton. Eu Uhum. falei que tu pediu autorização pessoal, né, de Gaspar lá, eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui foi uma sequência que o pessoal mandou. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Olha só. Essa aqui é uma sequência que o pessoal mandou da obra Catiane Lombardi e Geraldo. Né? Eu acho que é Canelinha, mas o pessoal é de Gaspar, enfim, não vou saber detalhes aqui Eles são de agora. Brusque. Brusque, desculpa. Então, ó, aqui as imagens brutas, tá? Então, tem um movimento, tá com um ângulo bacana. Esse ângulo aqui valoriza as placas, né? Elas ficam bem azuis. Ó, ele saiu aqui, mas provavelmente eu vou cortar essa cena um pouquinho antes, né? Isso aqui perfeito, ó. Saiu, deixa passando, não tem problema nenhum. Aqui contra o sol, mas beleza, é um ângulo que dá para utilizar, né? Movimento tá linear, né? Tá devagarinho também, tá bacana. Esse reflexo do sol aqui fica legal também, não é porque, né? Só fazer um parênteses aqui, não é porque tem o reflexo que a gente não pode utilizar, ó. Aqui tá bacana, já ficou um pouquinho mais azul, né? Tem o reflexo de sol aqui que fica legal, acho que é interessante também, tá? Tem que avaliar o ângulo, né? Passou do enquadramento, ó, ótimo. Isso aqui eu vou cortar, mas eu tenho margem para corte, né? Esse enquadramento aqui também, esse movimento, fazer ele na mão é difícil, tá? Eu apanhei muito para conseguir fazer ele também. Então, se quiser aproveitar a parte automática, o quick shot, né? Faz ele no automático que é melhor. Esse aqui também, ó, ele é um movimento de descida e de deslocamento para frente. Então, também é um movimento difícil de ser feito na mão para que ele fique bem linear. Então, aqui ele, por exemplo, ele começa um pouquinho mais devagar, depois ele vai dar uma acelerada. Mas isso, cara, é muito...
a sensibilidade ali no comando é muito difícil, tá? Posso, Ó, posso fazer um comentário aqui? bora? Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasado aí no treinamento, porque chego tarde em casa. Infelizmente, o trânsito me mata aqui. Fui eu que fiz as imagens, tá? Aham. E eu vou me defender um pouquinho em relação à dificuldade, porque se você perceber ali, às vezes tem algumas cenas que eu apareço do lado Sim, ali, né, do lado do sim, carro. aham. Mas tinha uma quantidade de pernilongo, vocês não têm noção, cara. Era um dia bem quente e os pernilongos estavam me matando ali, cara. É sério mesmo, assim, tava insuportável. Então, eu tinha hora que eu me perdia com o drone ali. Eu tentava, tipo assim, o movimento ia ficar legal, ia ficar perfeito. Mas, ó, eu tinha que parar para dar Pra tapa matar, no braço, pra para matar espantar o pernilongo. pernilongo. Eu pensei, cara, não vai dar certo isso aqui. É, Até a mulher me emprestou um repelente depois dela, só é. para Não, descontrair um não, pouco. mas Mas, meu Deus, eu sofri, tá? certo. Tem Mas assim, tem uma ó, graminha do lado do carro ali que você pode ver. quem que tá falando? Desculpa, que eu não tô É o vendo o nome. Douglas. 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 Ô, Douglas, não, cara, mas não é puxão de orelha nenhum, tá? Eu Aham, sei o quanto é difícil mas eu trouxe as tuas cenas, cara, porque elas estão boas, tá? Não é porque elas estão aham. ruins, elas estão boas, né? Claro, tem alguns ajustes, tal, mas tranquilamente eu vou conseguir utilizar. Tu fez aqui, ó, 9 cenas ou 9 ângulos, né? Cara, isso aqui para mim tá muito bom, tá suficiente para fazer um VT de uma qualidade bem legal. Tá? Então, Legal. se vier tudo nesse padrão aqui, tá perfeito, tá ótimo, tá? Então, aqui ele Legal. faz uma de subida, né? Essa aqui é uma daquelas que eu acelero um pouquinho, né? Então, eu vou aproveitar. Deixa eu só mostrar aqui, ó, o que a gente faz, né? A gente vai pegar o início dessa cena com o movimento, né? Eu faço esse corte aqui. E desse ponto aqui, por exemplo, até ele terminar, até aqui, ó. Vamos pegar aqui. Esse meio aqui, ó, é que eu acelero essa minha cena aqui, né? Ó, vou dar um speed aqui, vou botar um 1000. Eu encurto, junto os dois, e aí ele faz esse movimento de subida, né? Aqui ele precisa renderizar, tal, mas já dá para ter uma noção. E ele fica com um movimento um pouquinho diferente, assim, dá um dinamismo para a cena, né? Então essa aqui funciona tanto na subida, na descida e também naquele giro. Quando o giro é automático, né? Seja ele o circular ou aquele tem um que ele vai afastando, vai girando e afastando, né? Aquele ali fica perfeito, cara. Essa aceleração aqui fica muito legal, tá? Então vale a pena usar aquele automático também, tá? Aqui ele faz uma aproximação, né? Também vai servir aqui. Esse espaço antes e depois também é interessante. Esse aqui é um enquadramento, também eu gosto, porque eu começo ele de fora, né? Depois eu vou enquadrar as placas. Essa velocidade também está bem boa. Quando eu tenho essa cena mais longa, né? Eu posso fazer também o meu speed aqui, eu poderia fazer no início e no final. Fica um resultado bem interessante. E aqui um ângulo um pouquinho diferente, né? Mas é legal também. É bom ter esses ângulos. Aqui, pelo jeito, o cara deu uma caprichada no telhado, né? Deve ter pintado há pouco tempo, né? E até o cliente, de certo, fica curioso para ver como é que ficou e tal, né? E aí ele termina aqui com, né? Provavelmente, aquela cena onde eu vou colocar as informações vai ser essa aqui, ó, né? Porque eu tenho espaço aqui para colocar aqueles dados, né? Então, devo utilizar essa aqui, ó. Essa aqui também, né? Ela tem uma aproximação e ele vai descendo um pouquinho aqui. Não sei se foi automático esse aqui, Douglas. Esse aqui tá perfeito, ó. Bem boa essa aqui. É isso.
Então, só um exemplo, né, Everton, só para a gente compartilhar também, que tem o treinamento aqui, mas a galera já está entregando coisa boa também, não tem problema. Sim. Só para lapidar o pessoal, né? Sim, sim. Pessoal, O mais Douglas, você quer alguém? falar mais alguma coisa? Tá com a mão levantada aí? Acho que ele Não, esqueceu. não, tranquilo, eu não sei. Dá pra tirar essa mão? Eu não sei tirar. Eu sei colocar ela, agora tirar, não sei. É só apertar na mão de novo. Pronto, Aí. acabou. Sensacional, Jean. Pode vir dar mais treinamento, a gente Ah, gosta. é? Tá Já bom, tá arruma bom. os outros aí que a gente aceita. Não, mas olhando a evolução dos nossos primeiros vídeos que a gente gravava tudo na mão, né? Que o primeiro drone nem tinha essas funções Nossa. automáticas, né? Nosso drone grande que demorava meia hora para montar ele, né? Evoluiu bastante, né? E as imagens estão vindo muito boas. Nossa, Uhum. o pessoal tá dando um banho. Meu, que legal. Não, é até uma dica, né, Su, para quem tiver interesse e quer comprar um drone, quer investir, cara. Enfim, a gente aprendeu no apanhando, né? A DJI, cara, é o melhor investimento. Às vezes tu paga, com certeza vai pagar um pouco mais, mas ele tem mais recursos, ele tem mais qualidade, ele tem mais o comando dele é muito melhor, né? Então, cara, investe num DJI e pode ser, às vezes pode ser pode ser a base, assim, né? Pode ser o modelo Mais simples. básico, o mais simples, cara, ele Uhum. entrega muito, tá? Ele entrega bastante mesmo. Então vale a pena investir. Se for investir, bota lá, pega um DJI os modelos deles são muito bons mesmo, tá? Eu tava vendo esse Mavic 2 ali. Esse drone. Oi? Esse drone a gente adquiriu ele recente. Antes a gente estava com um drone mais baratinho, né? E realmente era horrível para trabalhar. E a gente comprou esse em Blumenau. Era o DJI Mini 2. Uhum. E, cara, assim, foi da água pro vinho, realmente, né? A gente pagou R$ 6.000 nele. É. Mas, cara, facilita muito tudo, né? Desde o levantar, configurar, fazer a cena, meu, a qualidade, tudo facilita, né? Então, se for para investir, né, pô, tenta pegar um pouquinho melhor, né? Esse aí é de entrada, não sei se esse Ele mini é um intermediário, né? Ele intermediário já, né? que tem o DJI 2, né? Eu não sei se ele já ainda estão fabricando. Aí tem o, o, o Mini 2, né? E tem acho que Uhum, esse Mavic Air, né? Também, né? Esse isso. Air já é um pouco mais caro, já. É. Mas, Eu, cara, eu, o eu, mini eu e a ou o R Suelen aí tá. somos. Eu e a Suelen somos prova viva. Já fomos visitar a franqueado que estava tentando levantar o dele. A Suelen pegou o dela, montou, levantou, filmou, ele ainda estava tentando levantar. Então, realmente, sabe, vale muito a pena. A gente sempre indica, né? Os franqueados, eles perguntam para nós qual marca, né? Pega de Jack e com certeza, né, vai fazer uma boa compra. Uhum. Não, não tem. Cara, tem um monte de modelo, aí os caras prometem tudo, né, cara? Que ele vai te seguir, que ele vai fazer giro, que ele vai. Mas ainda Não para vai. bater a DJI aí tá difícil, cara. Os caras tão forte. Ô, E Jean, se então tiver. eu não preciso então fazer a filmagem acelerada. Tu faz ali. Posso fazer ela bem bruta, assim, bem grande, que depois vocês cortam ali. Não precisa ter medo disso, né? De Isso, enquadrar pode. 100%. Não, não. O legal é definir uma velocidade, né? Porque quem está assistindo não quer ver uma coisa passando rápido, né? Ele quer ver um movimento suave. Cara, pode ser um movimento assim, ó, enquadra de cima, só um movimentinho descendo ou subindo para frente, para trás já tá suficiente, assim. Porque o mais importante é o sistema em si, né? É ver o todo, né? E às vezes tenta fazer coisa muito mirabolante assim e não fica legal, né? Então, às vezes, o menos é mais, né? A simplicidade ali no movimento.
enquadrar legal, pegar aquele ângulo que a placa fica azulzinha, né? Ali eu acho que já entrega muito, entrega suficiente, assim. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não. Acho que podemos ir encerrando, né, Jean? Tá bom? Deu Deixa eu só uma fazer uma hora. pergunta aí. Ô, Lisandro, preparado para fazer as gravações das suas primeiras obras? Devanira agora também pode fazer, o Rudinei. Então, O Luciano tá aí? Tô agora, Luciano, vou ter que refazer as gravações. Por quê? Todo mundo treinado agora, hein? Não, depois que eu vi tudo isso aí, eu vou ter que melhorar minhas gravações. Mas assim, ó, né, comparado com o que você fazia e o que pode ser feito agora, né, tu vai ver que não muda muito, né? Talvez é um movimento um pouquinho mais lento, é um enquadramento um pouquinho mais aberto, sobrando, né, laterais. Ah, uma coisa importante aqui, tá? Deixa eu mostrar um outro recurso aqui, ó, antes que eu encerre, tá? Quando vocês mandam as cenas para mim, elas vêm assim, ó, eu boto aqui 100%. Quando vocês mandam lá naquela configuração 1080 por 1920, é um tamanho maior do que o projeto que eu edito. Eu edito num projeto de 720 por 1280. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho sobra de cena. Quer ver, ó? Deixa eu tentar diminuir aqui. Aqui, ó. Onde é que eu diminuo isso aqui, cara? Sigo. Ó. Vou botar um 25 aqui, ó. Então, quer dizer, aquela cena original, ela tem esse tamanho aqui, ó, tá? Seria Eu bom tu vou... compartilhar. Oi? Ah, é Seria bom, bom tu né? compartilhar. Boa. É bom. Aí funciona mais, né? Ó, então, quando vocês me mandam a cena, ela vem, o 1920 por 1080, ela vem assim, ó, desse tamanho. E eu tenho essa margem aqui, ó, para conseguir até mesmo dar uma mexida nela. Quando ela vem quadradinha, certinha tal, eu reduzo ela um pouquinho aqui, eu boto para 67 e enquadro ela no tamanho certinho, tá? Às vezes o cara filmou e ele deixou, né? Eu vou lá, aumento o tamanho dela, eu posso chegar até 100% aqui, ó, e eu consigo ajustar, inclusive, esse ângulo aqui, ó. Então, eu tenho mais esse recurso aqui para facilitar. Por isso que, quando vocês fazerem a captação, não importa, não pode ser muito longe, mas se tiver esse espaço ao redor aqui, ó, é melhor do que ficar muito pertinho aqui do sistema, tá? Então, pode deixar um espaço aqui generoso ao redor da obra, que não tem problema nenhum. Qualquer coisa eu corto aqui, reenquadro, não tem problema nenhum, tá? Só para mais esse detalhe, né? Não sei quem falou aqui, não apareceu o nome, mas às vezes a gente quer fazer a cena e elas estão muito próximas, né? Então, cara, dá uma voadinha para trás, assim, tenta enquadrar um pouquinho maior, e aí eu consigo enxergar, eu consigo ter esse espaço para trabalhar também depois. Facilita. É isso. Quem chamou antes? O Edson, não? Que falou que tinha que fazer as cenas de novo? foi o Elisandro? Ah, o Lisandro. Ele acabou de sair. Então tá bom. É isso, gente. É isso aí. Muito obrigado, Jean, tá? Pela tua atenção e pela tua Beleza? aula aí para nós. Tá bom? Qualquer coisa aí, a galera também pode entrar em contato, a gente faz um cursinho de novo aí, não tem problema nenhum. Obrigada, Jean. Boa noite. Valeu, Beleza? tchau, tchau. Valeu, obrigado, boa noite, tá? Valeu. Tchau. Valeu.
O Everton saiu e esqueceu de tirar o gravar. Fechou? Posso ir embora? Pode ir embora? Então, tá bom. E o menino, como é que tá? Não sei, tem treinamento ainda? Ah, tá em treinamento? Não vamos falar muito que tá gravando, eles vão ter que cortar essa parte. Então Eu tenho tá. que chamar o Everton de volta pra encerrar a gravação. Tá bom. Beleza, conversamos. Pô, Valeu. amanhã talvez eu precisava pegar o drone para ir lá na H-Bremer. Não sei se... Pode passar? Eu vou combino com o João daí. Então tá bom. Beleza? Valeu então. Valeu. Boa noite. Até.